Então, uma boa noite a todos novamente. Boa noite. Vamos então começar os nossos estudos com a leitura da noite de hoje. Não sinta medo, para não atrair críticas. Se tem certa maneira de comportar-se que sabe que está certa, mas outros julgam errada, não tenha medo. Se tiver, atrairá uma onda de críticas e maledicências. Se não tiver medo, ninguém terá coragem de falar de você. O medo irradia forças negativas que atraem críticas. Se você não teme, paralisa a crítica dos outros, que se sentem tolhidos e dominados por sua força mental positiva. Foi para mim isso aí? Então tá, né? Então vamos começar, vamos fazer a nossa prece. Então vamos rogar nesse momento a assistência dos nossos amigos espirituais, sob a tutela do nosso Pai Francisco. E que Deus, nosso Pai, ilumine a todos nós, a toda essa família, nos orientando, nos iluminando. Que nosso mentor responsável por essas atividades nos inspire, fazendo com que a gente tenha um bom entendimento do conteúdo da noite de hoje, que possamos levar para nossas vidas, que possa ser útil e que nesse ambiente de paz, de harmonia, não só aqui dentro, que também possa se externar ao ambiente, na casa dos vizinhos, a todo o bairro, aqueles que irão acompanhar pela internet, que possam receber o amparo. E assim, Senhor, então damos início às nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então a gente parou, a gente está no capítulo dos fluidos, no capítulo 14 da Gênesis, e a gente então vai começar o item 22, que daí tem um subtítulo, né? É a explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais. Então, quem pode começar? Tá? Não é obrigatória a leitura, tá? Se todos quiserem ler. Pra cá, né? Já que a Lúcia não vai ler. Ah, daí é. Pra ficar mais perto de Isso, fica jeito melhor para vocês aí que eu tenho um livro aqui. O perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínuo contato com os desencarnados. É por ele, enfim, que ocorrem com o homem fenômenos especiais que não têm sua origem na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações de fluidos perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista, ou vista espiritual, que também se pode chamar de vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, muitas vezes a contragosto, assim como da vista sonambúlica. Aí só um pouquinho então para não perder o fio aí. Então aqui ele está falando do perispírito. Todos aqui, vocês já sabem o que é o perispírito? Alguém não sabe? Já sabe o que é o perispírito? Então ele faz ele é o intermediário, né, entre o corpo físico e o espírito. É. E aqui diz assim, ó, que então quando está desencarnado que vai ocorrer esses fenômenos especiais que não tem sua origem na matéria tangível e que por essa razão parecem sobrenaturais. E aqui fala também nas propriedades, nas irradiações do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual. Então o que é a dupla vista? O que seria a dupla vista? Então tá dizendo aqui que é através do perispírito que nós vamos ter a dupla vista, ou vista espiritual. Então é aquele fenômeno
Que a gente pode dar o exemplo, por exemplo, como o Chico Xavier ou o Divaldo Franco, né? Que a gente dá mais eles como exemplo. Que eles já chegam ao ponto assim de não conseguir distinguir se está encarnado ou desencarnado. Então, quando vê o perispírito, que a gente diz, viu o espírito, né? Mas na verdade está vendo o perispírito, né? Que o espírito, quando nós desencarnamos, o perispírito ele vai continuar com o espírito. Ele vai ser a roupa do espírito, né? Então o espírito vai estar sempre envolto dessa roupagem que se chama perispírito, né? E durante a encarnação, ele vai ser no caso o intermediário que vai se ligar ao corpo físico, né? Que vai transmitir as sensações que a gente viu entre um e outro. E essa dupla vista, então, quando tu vê um espírito, na verdade vê o perispírito, né? Quando vê, então, quem está vendo é a dupla vista, é a visão do perispírito que está vendo, não é o olho de carne que está vendo, né? Tanto por isso que a maioria de nós a gente não enxerga os perispíritos, né? Os espíritos, no caso a gente fala espírito, né? A gente não consegue ver porque a gente, né, não tem essa dupla vista, né? Não tem essa mediunidade avançada que vai fazer com que consiga, né, penetrar mais além vendo com a vista do espírito. Né? Então a gente vendo com o olho de carne, a gente vai ver só as coisas materiais, né? Não vai ver as coisas intangíveis, né? Entenderam então a dupla vista? A não ser que seja um médium vidente. Mas eu já vi. Que eu acabei de falar agora. Que é a dupla vista, né? Só que eu não enxerguei olhos, sabe? Eu não enxerguei boca, nada. Só tipo uma sombra. Mas uma sombra de um homem, bem, eu vi perfeito. Sabe? Mas é seguido? Não, faz tempo agora, mas eu já vi várias vezes. Então foi um acidente. Então não é que seja um médium, né, que vai ter essa dupla vista, vai ter essa visão. Duas ou três vezes. Às vezes aquele perispírito ele tá tão material, assim, no caso, né, ele se materializa ao ponto de a gente conseguir chegar a ver com os olhos de carne. A gente poder, né, ver. A gente vê. E não é também. Às vezes todo mundo é médium. Todos somos. Tem uns que são médium pedra, tipo o Binho. Ele não sente, não vê, nada, mas ele emana energias, né? Mas a parte do ver, qualquer um pode ver, mas isso acontece por acidente, assim, é uma eventualidade. Então, quando é um médium vidente, ele vê seguido, sempre. O médium vidente aqui, no caso, também pode se chamar dupla vista, que a gente disse. E deu o exemplo do Chico, né, o Divaldo. Então pode continuar, por favor. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Tem uma nota aqui de 204, né? Então aqui está falando, aqui enfatizando aquilo que a gente acabou de dizer, né? E tem uma nota 204, que diz assim: os demais sentidos do corpo físico são o tato, o olfato e o paladar. Os demais sentidos, a nota dos revisores. Tem uma participação da Adriana Santos, ela disse que ela é espírita e ela tem o dom de ver. Então seja muito bem-vindo aí, né, ao nosso estudo. Pode fazer perguntas, né, participar, é muito bom. Então fica à vontade, seja muito bem-vindo aí. Então vamos continuar ali. Pelo sentido espiritual, elas são generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser o que se encontra na esfera de radiação do seu fluido perispiritual. Aí tem outra nota 205, né? Diz assim: ainda que de uma maneira muito limitada, podemos comparar o sentido espiritual com o princípio de funcionamento do radar, que emite ondas eletromagnéticas no ambiente à sua volta.
e recebe os ecos das ondas emitidas, trazendo a percepção do ambiente circundante. Vê que interessante nessa nota que traz aqui os revisores da obra, né? Então, ainda que tenha essa maneira limitada, mas pode comparar esse sentido espiritual e dar o exemplo como se fosse um radar, né? Emitindo então ondas eletromagnéticas e que vai poder ter aquele eco, né? Vai poder voltar a sentir aquelas vibrações daquilo que está emitindo. Então esse é um exemplo no caso, o perispírito, né? No homem, esses fenômenos são a manifestação da vida espiritual. É a alma que atua fora do organismo. Na dupla vista, ou percepção pelo sentido espiritual, ele não vê pelos olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, ele os dirija em direção ao ponto que chama sua atenção. Ele vê pelos olhos da alma. E a prova disso é que vê tudo também com os olhos fechados e além do alcance da sua visão. Então aqui está explicando a dupla vista, né? Aquilo que a gente comentou, que a gente adiantou lá no início, foi direto ao ponto, eu fui ali, né? A dupla vista. Aí tem uma nota 206, ó. Fatos de dupla vista e de lucidez sonambúlica relatados na Revista Espírita, janeiro de 1858 e novembro de 1858 e junho de 1861 e novembro de 1865. Então aqui eles trazem, ó, aqui quem traz é Kardec, ó. Ele está dando referências para a gente ter exemplos de dupla vista lá nas revistas espíritas. A revista espírita também tem para quem quiser, tem gratuito para baixar gratuitamente, né? Quem quiser. São 12 volumes. Então, no caso, esses 12 volumes são 12 anos, né? E a revista é mensal. Aí imagina, né? É dessa época, 12 anos? É dessa época, 12 anos? Da época de Kardec. 12 anos. Isso. Na época que ele estava aqui entre nós, né? E aí então ele fez as obras dele, o Pentateuco, e daí realizou a revista espírita também. Né? Todo mês ele lançava uma revista. E a revista trazia bastante exemplos. É muito interessante ler a revista espírita, né? Porque ele conta fatos ali, pessoas também mandam cartas, relatando, contando. É muito bom. Aprende bastante também, né? Então, quem tiver curiosidade, vai lá na revista espírita, né? E aí vai ver os exemplos lá de dupla vista que tem lá, né? Essa lucidez sonambúlica é quando a pessoa dorme e ela, no sonho, enfim, aquilo que ela está vivenciando, ela consegue raciocinar ou... Isso. Tem um entendimento, né? Ela tá ali, no caso, ela tá consciente, né? Uma lucidez sonambúlica. Então, quando ele vai, no caso ali, adormecer ali, a todo momento que ele entra ali em estado de torpor, ele vai dormir, vai cochilar, ele vai entrar nesse sonambulismo aí. E vai ser consciente desse sonambulismo. É uma lucidez dele, né? Então ele vai saber, que ele vai ver ali que ele está saindo do corpo, o que ele está fazendo, vai estar tudo consciente, né? Então vamos para o 23 agora. Ainda que durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, ele não se acha tão escravizado que não possa alongar a sua corrente e transporta-se para longe, seja sobre a terra, seja sobre qualquer ponto do espaço, e com desgosto que o espírito está ligado ao seu corpo, porque sua vida normal é a liberdade, enquanto que a vida corpórea do servo preso e gleba da terra. O espírito, portanto, sente-se feliz em deixar o corpo
como pássaros em sair da gaiola. Ele aproveita todas as ocasiões para libertar dele, fazendo uso de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida da relação. Ocorre então o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma, que acontece sempre durante o sono. Todas as vezes que o corpo repousa e que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. O Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8. Então aqui ele, só um pouquinho, então aqui ele está trazendo, ó, informações lá do Livro dos Espíritos, né, na segunda parte, no capítulo 8, que ele está reforçando, então, aqui nessa última obra. Então veja que a gente aqui encarnado, a gente não está preso, né? Ele está dizendo aqui, sendo comparado a um passarinho preso numa gaiola. Então todos nós, sem exceção, quando a gente dorme, a gente vai se emancipar do corpo e vai para lugares conforme o seu desejo, né? Suas paixões, ele vai para esses lugares. Ele sempre vai para algum lugar, ou de repente, casos raros, ele pode ficar ali do lado do corpo dele, também esperando o corpo acordar, né? Quando estiver na hora, né? A maioria sai, né? Por aí, né? Vai para algum lugar, vai curtir aquilo que gosta, né? O ideal seria que a gente saísse do corpo e fosse para o mundo espiritual, né? Um plano bom ali para estudar, para aprender, né? Sendo guiado pelos mentores, aí seria muito bom, né? Mas muitos de nós ainda imperfeitos, a gente acaba às vezes, né? Conforme cada um vai ter os seus sentimentos, seus desejos ali, mesmo que às vezes está ali, não está assim explícito aquilo, mas que está, digamos assim, segurando aquilo, né? Forçosamente aquele vício. Aí quando sai do corpo, sai da frente, aí ele vai correndo lá onde aquilo que ele estava ali, né, se segurando para não fazer. Então aqui é interessante isso, né? Então que a gente fica ali, sei lá quantas horas durante o dia a gente fica acordado, a gente dorme em média 8 horas mais ou menos, uns mais, outros menos. É 8 horas ali que nós vamos sair do corpo físico, né? O corpo vai estar ali dormindo ali, mas o espírito vai estar sempre em atividade, né? Tem um vídeo dos amigos da luz, aquele que fala uma coisa parecida com essa. Que mostra o videozinho o cara tá fazendo a oração para ir dormir, né? Não sei se vocês já viram. Ele tá fazendo a oração para ir dormir. Ah, meu anjo de guarda, que me leve por um caminho, que eu sei o quê. Aí o anjo de guarda dele vem. Fulano, vamos. Fulano, vamos. Fulano, acorda, vamos. Nada, nem se mexe. Aí chega um umbralinho lá. Dá só uma subidinha. Ele levanta e sai. Eu já vi isso. Então são, né, as imperfeições ainda, né? Então tá, vamos continuar ali então. Nesses momentos, o espírito vive a vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas a vida vegetativa. Ele fica em parte no estado em que ficará após a morte. O espírito percorre o espaço, conversa com seus amigos e outros espíritos livres, ou encarnados como ele. O laço fluídico que se prende ao corpo é diferentemente rompido com a morte. A separação completa só ocorre com a extinção absoluta da atividade do princípio vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, seja qual for a distância em que se encontra, é instantemente chamado desde que sua presença seja necessária. Então ele retorna ao curso da vida exterior, da relação, às vezes ao despertar, conserva na lembrança de suas peregrinações uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. Sonho. O sonho. Dele costuma trazer, em todos os casos, intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos, justificando o provérbio: a noite é boa conselheira. Assim também se explicam certos fenômenos característicos dos
sonambulismo natural e o E do magnético. magnético da catalepsia, da alergia, Da letargia. do estante e etc. Êxtase. Que nada mais são que manifestações da vida espiritual. Então, de vez em quando apaga e volta de novo. Então aqui explica esses fenômenos, Pra né? mim, tá, de vez em quando ela dá uma apagada e volta. E sonambulismo natural, ó. Ela tem que fazer um exame. E aqui explica, então, quando dorme, ali tá. O corpo tá descansando, às vezes até em casos ali que a gente, como diz aqui, né? Essa letargia aqui, eu acho que é comparado como se fosse também exemplos quando a pessoa tá em coma, né? Alguns fenômenos quando tá em coma ali, tá entre a vida e a morte, ele tá só nos aparelhos ali. E aí então o espírito tá fora do corpo, mas o corpo tá ali, né? Aguardando ver se vai o espírito, se o espírito voltar, ele vai voltar à vida. Agora se o espírito não voltar, né? Então ele vai para o mundo espiritual e às vezes fica lá, né? E muitos até têm relatos de que voltam de lá e contam, né? Que entrou num túnel, conversou, não, volta, não é a tua hora. Aí volta com aquela lembrança que viu Deus, né? Dizem que viu Deus, a gente sabe que para ver Deus na questão do livro dos Espíritos, diz que só os Espíritos superiores veem a Deus, né? Então eles dizem, claro, eles veem uma luz, alguma coisa, ou até um benfeitor iluminado, eles veem e dizem que é Deus, né? Porque eles não têm o conhecimento ainda, né? Muitos até eram ateus e têm essa experiência, e quando voltam, eles voltam pessoas conscientes, né? Volta acreditando em Deus, escreve até livro, tem relatos disso, né? Pessoas até religiosas também que vão lá e voltam, né? Então é bem interessante isso. Eu tenho um relato de uma irmã que ela diz que ela, entre lá e aqui, né? Ela estava indo numa bicicletinha e foi pedalando, bem feliz que estava indo. Quando ela estava quase chegando, ela acha, veio uma mão assim e diz para ela, volta. Mas muitas pessoas veem um túnel, né? A maioria é um túnel. Cortou o passeio. Cortou o barato. Passeio vai ter que voltar. Não tá na hora ainda. Então tem uma nota 207, ó. Exemplos de letargia e de catalepsia, ó. Vamos encontrar também na Revista Espírita. Senhora, o nome aqui estrangeiro, Schaubenhaus, deve ser alemão, acho. Setembro de 1858. A jovem cataléptica de Soab, janeiro de 1866. Nota de Kardec. Então ele dá exemplo. Quem quiser, eu quero saber o que é esse fenômeno. Aí vai lá e pesquisa nessas revistas o que aconteceu, né? Então vamos para o 24. Visto que a visão espiritual não se efetua pelos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não acontece por meio da luz comum. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual existe uma luz especial, cuja natureza nos é desconhecida, mas que sem dúvida é uma das propriedades do fluido étero, adequada às percepções visuais da alma. Há, portanto, a luz material e a luz espiritual. A primeira tem focos circunscritos nos corpos luminosos. A segunda tem foco em toda a parte. Essa é a razão por que não há obstáculos para a visão espiritual. Ela não se detém nem pela distância, nem pela opacidade da matéria. Para ela não existe obscuridade. Portanto, o mundo espiritual é iluminado pela luz espiritual, que tem os próprios efeitos, do mesmo modo que o mundo material é iluminado pela luz solar. Tem uma nota aqui também que a gente passou, a luz material 208. O aparelho visual humano é sensível às ondas eletromagnéticas com frequência na faixa do espectro eletromagnético, que vai do vermelho ao violeta. Veja no capítulo 2 o diagrama do item 31.
apresentando o espectro eletromagnético e a faixa de luz visível. Quando as ondas eletromagnéticas com frequência dentro dessa faixa atingem a visão humana, as células visuais são impressionadas, transmitindo um impulso elétrico correspondente ao cérebro, que por sua vez registrará a sensação visual, transmitindo ao espírito. Nota dos revisores. Interessante, né? Então o olho, né? Ele vai então receber essas ondas, ó, eletromagnéticas, ó, que vai do vermelho ao violeta. E aí então que manda para o cérebro e aí que vai mandar pro espírito, né? Transmitindo ao espírito. Bem interessante isso. E aqui também nesse item 24 aqui que ele acabou de ler, é bem interessante aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Quer comentar? O que leu ali? Eu vejo a diferença ali que ele fala é que no mundo material a luz é uma coisa física, então tu precisa de uma luz para enxergar. Já no mundo espiritual, eu acho que volta naquelas questões que a gente tinha visto, né? Que não tem um véu, né? Então, até foi comentado de casos, assim, por exemplo, de espíritas que foram e a luz dos demais estava mais forte, ofuscando, e eles não ficavam legais ali naquele local, né? E eu acho que naquele caso a luz que ele fala seria a evolução, né? Que tu não tem como mentir essa evolução ou esconder, tu vai... É como se cada um fosse um sol, um planeta, por exemplo, e vai estar irradiando, né? Aquela energia, né? Não vai depender de outros para ser visível. E outra coisa interessante que isso aqui vai nos ajudar também, ó, que logo agora, na quinta-feira, agora estão todos convidados, nós vamos começar o estudo bíblico, né? E nós vamos fazer uma introdução do que é a Bíblia, para quem não conhece, o estudo bíblico à luz da doutrina espírita, né? E nós vamos começar estudando o livro de Gênesis. Nós vamos começar com o Velho Testamento, fazendo uma introdução ali com ele, tudo das nossas origens. E isso aqui ele está totalmente em sentido com o livro de Gênesis. Ó. Em qual versículo aqui que fecha com isso aqui que a gente leu? Então, os primeiros versículos aí do capítulo 1, se alguém leu, né, ouviu, ele fecha exatamente com aquele Kardec aqui dá a explicação desse versículo. Eu não me lembro agora o versículo, é do capítulo 1, quando Deus diz assim, faça-se a luz, e a luz se fez. Mas que tipo de luz que Deus diz, faça-se a luz? Que nós vamos ver depois estudando a Gênesis, que Deus diz isso antes de ter sido criado o Sol, né? Como tu falaste. Então o Sol foi criado, é um astro para iluminar, né, as coisas materiais, né? Então tem tudo a ver, essa explicação já dá uma chave para nós para o estudo de Gênesis. Lembrem disso. Lá em Gênesis, lembra que Gênesis de Kardec, que a gente estudou, falou sobre isso aí. Ó. Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez. A vontade de Deus, então, iluminou, né? Então é a luz espiritual que ilumina as trevas, né? E podemos ir além, ilumina as trevas da ignorância, como tu disse, né? Aquele espírito que está numa evolução que não conseguiu atingir aquela iluminação espiritual, vai se ofuscar, né? Então tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Fecha todas aqui, né? Só para nós não esquecer disso, né? E eu gosto, esse livro aqui, ele dá bastante chave para nós, para estudar, né, a Bíblia depois. Então é isso, mais alguma dúvida, alguma colocação? Vamos adiante. Para quem lê? Vamos para o 25. Agora sim, 25. A alma, envolvida em seu perispírito, traz assim em si mesma o seu princípio luminoso, penetrando a matéria em virtude da sua essência étera. Não há corpos opacos para sua visão. Entretanto, a visão espiritual não tem o mesmo alcance, nem a mesma penetração em todos os espíritos. Só os espíritos puros a possuem no grau máximo. Os espíritos inferiores, ela é enfraquecida pela grosseria relativa do perispírito.
que se interpõe como uma espécie de nevoeiro. Só um pouquinho. Então aqui ela diz assim, ó, nos espíritos inferiores ela é enfraquecida pela grosseria relativa do perispírito, ó, viu? Que se interpõe como uma espécie de nevoeiro. Então tem a ver com aquilo que a gente estava comentando, né? Então como é que o espírito vai fazer para se iluminar, para enxergar a Deus também, como a gente diz, que é uma luz, né? Uma energia, e só os espíritos superiores enxergam a Deus, né? Então é exatamente isso. Na verdade, nós somos espíritos já iluminados, né? Interiormente, que ele está ali espesso por uma camada, como dizer, uma espécie de um nevoeiro, né? Está sob uma camada ainda de trevas ainda. Né? Então nós estamos sob trevas ainda, na verdade, trevas da ignorância. A partir do momento que a gente vai evoluindo, esse nevoeiro, essas trevas, vai se dissipando e vai vindo a luz. Né? Quando Jesus diz, brilhe vossa luz, né? Então ele está nos convidando para brilhar a nossa luz interior, que já está dentro de nós, né? Só que ela está lá dentro, lá ainda em latência, aguardando a manifestação do nosso esforço. E como é que nós vamos fazer para manifestar essa luz? Como é que nós vamos fazer para dissipar esse nevoeiro, essas trevas, essa ignorância? E fazer brilhar a luz? Como nós vamos fazer isso? Isso aí, viu? Isso aí. Viu? Opa, aí, ó, parece que tá assíduo ali, viu? Tá sempre ali ligado. E tem uma nota 209 aqui, né? Que diz assim, ó, podemos comparar a acuidade da visão espiritual, limitada pela grosseria do perispírito, com a acuidade da visão física, limitada pela catarata. Então, logo se retira a película que encobre o cristalino, a acuidade visual é restabelecida. Nota dos revisores. Essas notas ajudam bastante a gente, né? São os revisores da obra que fizeram aqui, que estudaram, né? trouxeram estudos para facilitar o que Kardec trouxe lá no século XIX, né? Então eles dão um exemplo aqui, ó, né? Então essa grosseria do perispírito, que não consegue ver, né, Deus ainda, por causa da sua grosseria, né, que está espesso numa camada grosseira ali, né? Podemos dizer várias camadas. Podemos dar um exemplo como uma cebola. Uma cebola a gente não vai ter que ir tirando camada, vai tirando. Pois é. Então depende de cada um de nós, também nós somos assim. Nós estamos espessos por várias camadas. Né? Alguns já retiraram aquelas camadas mais grossas que tem por fora da cebola, não tem? Aquela camada, a casca mais grossa ali, a pele ali sai. Aquela ali é a mais grosseira, né? Então podemos dizer que são os espíritos mais ignorantes, mais grosseiros, né? Então conforme nós vamos melhorando, praticando as virtudes, como tu disse, né? Vai progredindo, vai retirando essas camadas, vai retirando até chegar ao miolinho ali, que é o ápice, né? É o brilho e vossa luz, né? Totalmente. Acho que eu consegui tirar uma beiradinha da casca. Conseguiu, mas tá bom. Se conseguiu já tirar, tá ótimo. Uma erguida, né? Mais piada. Opa! Não. Conseguiu já tirar bastante camada. Que já não podemos mais dizer que somos espíritos ainda ignorantes, né? Isso a gente já não pode alegar mais, né? Porque o espírito simples e ignorante, que nem diz lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, é aquele que recém está adentrando ao reino nominal, que ele não sabe nada ainda. Ele está aprendendo, ele vai aprender, né? Então ali ele está recém começando a sua etapa evolutiva. Então ele está ali com todas as cascas da cebola, as camadas, e aí então vai começar a sua caminhada, né? Eu descobri por que a Sandra não está vindo nas aulas. Ela acabou de dizer que muitos sabem não será cobrado. Não, mas ô Sandra, agora não tem mais escapatória. Já era. Porque mesmo que não tenha participado dos estudos, mas já participou de várias palestras, já leu vários livros, então não adianta, não tem mais escapatória. O próprio Emmanuel diz, né? Entrou em contato ali alguns minutos com o Evangelho, ali já não tem escapatória, né? Já ouviu, já foi feito.
Porque nós, exatamente por causa disso, nós já não estamos mais, não podemos mais entrar no desculpismo. Ah, mas coitadinho de mim, não sei nada, sou um ignorante, um pobrezinho. Não, a gente já é um espírito já bem andado aí na caminhada, né? Já passou por muitas coisas e com certeza para fazer bastante coisa pro mal a gente já fez, né? A gente foi bem esperto, usou bem inteligente para fazer maldade. E agora a gente tem que entender o bem, né? Entender e praticar o bem. Esse que é o objetivo. Então agora vamos pro... Não, aquela ali eu li a nota, não terminou ali ainda? Não. Ou terminou? Não. Tá, desculpa, vamos ali continuar então. Nos espíritos encarnados, a visão espiritual se manifesta em diversos graus, pelo fenômeno da segunda vista, seja no sonambulismo natural ou magnético, seja no estado de vigília, conforme o grau de potência da faculdade. Diz-se que a lucidez é maior ou menor. É com o auxílio dessa faculdade que certas pessoas veem o interior do organismo e descrevem a causa das enfermidades. Olha, lembra tu que fez o curso, aquele que tu viu lá, né? O magnetismo, Paulo Henrique de Figueiredo. Isso. Quem tiver interesse em estudar magnetismo, Paulo Henrique de Figueiredo é fantástico. E tem até lá no nosso canal que eu botei lá também, uns vídeos lá, o seminário dele lá. Então o que é isso aqui, hein? Os espíritos encarnados, a visão espiritual se manifesta em diversos graus, ó, pelo fenômeno da segunda vista. Então tem vários graus. Então tem o sonambulismo natural ou magnético, ó. E seja no estado de vigília, ou seja, então seja no estado aqui, ele pode entrar num processo ali também por hipnotismo, né? E aí então ele vai entrar nesse sonambulismo, né? Que vai ser um processo ali que vai ser, né? Não vai ser espontâneo, vai ser vai ser por hipnotismo. E aí, conforme o grau de potência dessa faculdade de cada um, ó, diz que a lucidez é maior ou menor, depende de cada um. Ou seja, o que vai visualizar ali, vai sair do corpo, né? Vai lembrar de tudo o que aconteceu, ou vai enxergar. É com o auxílio dessa faculdade que certas pessoas veem o interior do organismo e descreve as causas das enfermidades. E aí então tem esse processo que ela estava comentando, que ela estudou bastante o Paulo Henrique, que ele dá o exemplo, né? Aí tem uma pessoa, aí tem aquele que vai hipnotizar ela ali encarnada, né? E ela então vai sair do corpo. Aí vem um outro que é o benfeitor, né? Um médico ali. E aí ele vai mostrar o que está acontecendo, por exemplo, no organismo da pessoa e vai passar, né? Não, quem passa é o próprio espírito da pessoa. É ele que está em sonambulismo. É regressão? Não é regressão. A pessoa que tu vai, por exemplo, dar o passe nela, vamos dizer assim, ela é um médium sonambúlico natural. Ela é a própria pessoa. Então tu pode perguntar para aquela pessoa, que é aquele médium sonambúlico natural, o que está acontecendo com a outra pessoa. É através dela. Então, de repente ela tem um problema no fígado lá que não sabe. A pessoa que entrou em sono profundo ali, que vai ser o sonambúlico natural, ela vai te dizer, ó, eu tô vendo aqui na fulana que tem um problema aqui. Aí o magnetizador vai perguntar, ele vai estar encarnado, ele vai perguntar o que está acontecendo ali. Daí ele vai dizer, não, tô vendo isso, está acontecendo aqui. Daí quem vai falar vai ser o corpo ali, que no caso tá adormecido ali, tá em sonambulismo, cara. O espírito vai estar fora e vai lá ver, por exemplo, o que está acontecendo no organismo dela ali. E quando o espírito falar lá, o corpo ali vai transmitir ali, vai falar. Por que tem casos quando dorme, às vezes, aquela pessoa fala a noite toda, né? É tipo isso, entendeu? É um sonambulismo que ela tem, o espírito está falando lá no mundo espiritual e o corpo está transmitindo ali aquilo que o espírito está fazendo. Isso é muito antigo. Às vezes sai da cama, sai a caminhar por aí, né? Fazendo coisas, sonambúlico mesmo, né? Isso é muito antigo, isso é muito antes de Kardec.
né? Que o estudo foi feito por Mesmer, naquela época, que é o que o Paulo Henrique de Figueiredo estuda. E eles fizeram vários testes, tipo, não só no corpo, né? Pegar para fazer um teste para confirmar realmente se funcionava, e dizer, fulano, o que tem lá naquele livro, lá naquela prateleira, lá em tal lugar, assim, vai lá e olha e me diz o que está escrito. E aí a pessoa falava o que estava escrito. E aí a pessoa ia lá e pegava o livro e olhava, está escrito isso. É bem interessante isso. E isso é uma coisa que ficou, né? Kardec não conseguiu, ele desencarnou antes, quando ele ia começar a trazer mais informações sobre isso. E aí então, agora o Paulo Henrique de Figueiredo, ele está resgatando isso aí, né? Está trazendo lá de Mesmer, que Kardec já conhecia isso, né? Esses estudos de Mesmer. Só que daí Kardec tinha aquela tarefa de codificar a doutrina, e aí depois ele não conseguiu se aprofundar mais nessa questão, né? Ele não pôde fazer tudo, né? Mas aí hoje o Paulo Henrique está resgatando isso tudo, né? Para trazer para nós. Kardec não colocou nos livros, nas obras básicas, mas tem nas revistas espírita dele ele falando sobre isso. Viu? A revista espírita tem bastante informação que às vezes não tem nas obras básicas. Que ele traz na prática ali, né? Casos que acontecem com as pessoas, que nem disse ali antes, né? Caso disso, vê lá na revista. Né? E a revista espírita são praticamente livros, né? Que nem imagina. Não dá, olha, daí é muita informação, né? É por ano, né? Sim, imagina, são 12 volumes. 12 volumes por ano. 12 volumes. Aí cada volume, esses volumes eles reuniram daí em 12 meses, 12 revistas cada volume. Então calcula isso aí quanto é que dá. Em 12 anos. 144 revistas total. Informações que não tem. Então, ou seja, tem gente que tem toda a coleção dessas revistas espíritas. Todos os volumes. Tem gente que adquiriu, ou a gente pode adquirir gratuitamente também, né? Quem quiser. E aí pode estudar, ela vai aprofundar bem mais os estudos espírita ali, na revista espírita. Então é isso, vamos agora para o 26. A visão espiritual, portanto, oferece perfeições especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais... Por sede os órgãos. Essa coisa, né? Ocorrem em condições muito diversas das da visão corporal. Por esta razão, dela não se pode esperar efeitos idênticos e experimentá-la pelos mesmos processos. Efetuando-se fora do organismo, ela tem uma mobilidade que supera todas as previsões. É necessário estudá-la nos seus efeitos e nas suas causas, e não por assimilação com a visão comum, que ela não é destinada a suprir, salvo em casos excepcionais que não se poderiam tomar por regra. Então essa visão espiritual ela tem percepção especial, né? E não, novamente, né? E não tendo por sede os órgãos materiais. Né? São os órgãos espirituais. Né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos para o 27. A visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita nos espíritos encarnados, e por consequência sujeita a aberrações, tendo sua sede na própria alma. O estado da alma deve influenciar sobre as percepções que a visão espiritual dá de acordo com o seu grau de desenvolvimento. A circunstância e o estado moral do indivíduo, ela pode proporcionar, seja durante o sono, seja no estado de vigília. Primeiro, a percepção dos 6 fatos materiais reais, como, por exemplo, o conhecimento de casos que se passam a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade ou as causas de uma enfermidade e os remédios
convenientes. Tá, vamos entender melhor isso aqui, ó. Aqui ele está dando etapas, ó. Então essa visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita nos espíritos encarnados, ó. Por que ela é incompleta? Por que ela é incompleta nos encarnados? E por consequência sujeita a aberrações, ó. Tendo sua sede na própria alma, o estado da alma deve influenciar sobre as percepções que a visão espiritual dá, de acordo com seu grau de desenvolvimento. As circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode proporcionar, seja durante o sono, seja no estado de vigília. Então, por quê? Por causa que o corpo ele dá uma dificuldade, né? Por exemplo, o espírito, quando não tem espírito mais evoluído, quando sai do corpo, ele já sai volitando, né? Volitando, já sai flutuando, né? Pelos ares. Outros ainda que são mais grosseiros vão ficar ali ainda, né? Chumbado ao chão, ainda que acha que tá ali ainda, né? Não sabe que o espírito tá liberto, né? Que é leve, que é livre. Então essa visão, todos os órgãos espirituais para o nosso corpo físico vai ter uma limitação, né? Vai ter uma dificuldade, porque ele está no corpo de carne. É a mesma coisa. E isso se dá, como diz aqui, conforme o grau de evolução do espírito. Ó. Quanto mais evolução espiritual eu tiver e uma moral, né, mais elevada, eu vou conseguir ter mais facilidade. Mesmo tá no mesmo. Corpo físico. Isso. Então aqui diz assim, a primeira é a percepção de certos fatos materiais reais, como por exemplo o conhecimento de casos que se passam a grandes distâncias, ó. Né? Então é aqueles acontecimentos que nem, por exemplo, nós estávamos comentando, que a pessoa vai estar lá, não sei aonde, vai conseguir saber o que está acontecendo, né? Vai passar as informações, os detalhes descritivos de uma localidade, ó, as causas de uma enfermidade de alguém que a gente estava comentando. O fulano tem isso de problema. E os remédios ainda convenientes àquele problema que aquela pessoa tem. Viu? Ele vai, que nem ela estava dizendo, através do hipnotismo ali, a pessoa vai entrar no sonambulismo e ele vai dizer o que a outra pessoa, ele está com um problema no fígado. E vai dizer assim, daí ele tem que tomar um tal remédio. Mas daí no caso, esse negócio de tomar tal remédio, ele já tem que ser um espírito que tem um conhecimento com medicina, né? Senão ele não vai saber que remédio tem que tomar. Ele pode sim identificar, olha, eu estou vendo aqui que ele está com uma nuvem escura, está com um problema no pâncreas, sei lá onde. Isso ele está visualizando que ele está com um problema. Mas agora, o que pode fazer para melhorar o remédio, daí ele não vai saber às vezes. Aí às vezes é necessário, né, se tiver um espírito superior, ele vai poder informar então para ele qual o remédio que ele deve tomar. Aí ele pode dizer assim, não, esse problema sim que ele tem, mas você pode informar a esse que ele tem que tomar tal remédio. Aí ele vai transmitir, o benfeitor aqui tal, tá aqui, tá dizendo que ele tá com um problema ali, que eu tô vendo, nós estamos visualizando, e ele diz que ele tem que tomar tal medicamento. Interessante tudo isso, né? Mas é bem verídico. E é como ela disse, isso era muito comum. Lá antes de Kardec ainda isso acontecer. Essas coisas. E que hoje isso não... O movimento espírita hoje ele não estudou, deixou isso aí no passado. E não quis... Não fala sobre isso. Não quer dizer... E não trouxeram, não estudaram sobre isso, não se aprofundaram. E não quiseram praticar isso dentro do movimento. O que eu vejo mais, eu já frequentei casas espiritualistas, né? Eu achava que era casa espírita. E lá é o contrário, lá tem bastante essa questão de, por exemplo, vai fazer uma consulta e um médium que é médico te recebe, faz todo o tratamento. É mais forte essa parte que eles têm, mais próxima, né? E eu tive um caso de um conhecido que teve exatamente parecido isso. O familiar dele, ele sonhou, o familiar estava mal.
exatamente acontecido aquilo, né? Por sonho. Né? Viu só? Então tem essas duas coisas. Quando eu fui nessa casa espiritualista, eu vi que é bem assim mesmo como é comentado, né? Então, às vezes é um médium que está recebendo um espírito que era um médico, alguma coisa, e a partir do diagnóstico ele vai dizendo, ó, pode ter alguma coisa. Mas sempre eles falam assim, o tratamento espírita, assim como o tratamento, claro que mais às vezes é mais evoluído ou não, mas a gente tem que tomar um cuidado às vezes para não ir só, é sempre bom os dois caminharem junto, né? Isso. Eles sempre falam assim, não, é bom que tu venha para já esclarecer, que assim como se a gente for no médico, às vezes a gente vai no médico e vai no outro, e as opiniões divergem bastante. Os sintomas das doenças são muito parecidos, né? Mas era bem isso mesmo. E lá nessa casa espiritualista, é mais essa questão que eles estudam. Né? Então tem que isso aí é uma situação assim, tem que pesquisar, tem que estudar. Não quer explicar para nós um pouco sobre isso aí, desse detalhe aí, que a gente não deve sair assim, né? Tem que ter um estudo, tem que meio... Como é que tu diz que é perigoso também, né? Tem tudo isso, né? Que eu largue na lona o negócio. Mas nós, aqui a gente está estudando sobre isso, sobre os fluidos, ó, viu? E ia entrar sobre essa parte, né, que ela estudou aí. O problema todo é que, como eu gosto de dizer, desde que eu nasci, eu acho, tudo é sintonia, né? Tudo depende com quem tu tá sintonizando. Então, assim como o Matheus disse, que ele foi lá numa casa espiritualista e lá eles têm costume de fazer isso, né? Mas com quem que eles estão sintonizando não quer dizer que sejam pessoas ruins, né? Podem ser pessoas boas, mas tudo depende com quem tu tá sintonizando. E não é uma pessoa, são várias, são muitas sintonias. Então, pro negócio funcionar direitinho, tu tem que saber que as pessoas são do bem, que elas têm intenção do bem. Por quê? Que era a parte que eu não queria chegar, que o Ederson vai fazer eu falar agora. Porque assim como tu pode fazer o bem, tu pode fazer o mal. Sim. E é só tu ter o conhecimento de como isso funciona. Entendeu? Então, por isso que eu disse quando ele falou assim, vamos fazer um seminário sobre isso. Porque isso é muito delicado, né? Porque assim como tu sabe que tem espíritas que têm a vontade de fazer o bem, tem espíritas que são invejosos, né? Que dentro da própria casa espírita eles têm, sei lá, a intenção de ser maior que não sei quem, que não tem ninguém maior que ninguém, né? E eles realmente tiram as pessoas de dentro de uma casa espírita a ponto de dizer assim, não, tu não frequenta mais a minha casa espírita porque eu não te quero mais aqui. Da gente ficar sabendo de relatos dessas situações, entendeu? Então, é um tipo de situação, assim, que, claro, tu pode saber, mas se tu tiver o conhecimento de tudo e tu for ruim, isso é muito ruim, gente. Isso é muito ruim. Porque tu pode, sim, destruir uma pessoa. Tu pode, sim. Assim como os espíritos, né? E com a ajuda deles, ainda pior, né? Então, tudo é sintonia. Então, para te ter certeza que os espíritos são realmente do bem e realmente são espíritos bons, tu tem que ter certeza que toda equipe que trabalha contigo realmente é do bem e quer o bem das pessoas, né? Isso é uma coisa muito complexa. Por isso que a gente diz assim, que na Umbanda tem gente boa. Tem, mas tem gente ruim. E se tu vai numa Umbanda, porque a Umbanda era pra ser boa, né? Botaram coisa ruim lá porque teve gente que quis botar, né? Então, hoje, tantos por cento da Umbanda não é mais pura, né? Tem muita maldade no meio. Então, sim, tu vai ir lá e sim, tu pode conseguir coisas que tu queira, mas com o que tu tá sintonizando? Tenha certeza de que existem leis divinas que regem todo o universo. E a lei de causa e efeito, né? Tudo que tu fizer, tu vai ter de volta. E não tem choro, gente. Não tem choro. Não interessa se é encarnado, se é desencarnado. Todo mundo vai passar pelas leis divinas, né? Então, no caso desse que a gente está estudando hoje, que é específico o próprio espírito da gente, o nosso espírito, que vai indicar o que é melhor para nós.
o que a gente tem, entendeu? Aí é nós mesmos. Sim, né? mas Pela vivência toda, né? Todas as vidas que a gente já viveu. Sim, também. Pela experiência Isso já que a também gente já vai tem. influenciar, Vai. né? As outras vidas que tu teve, o apoio espiritual que tu tem também, a Tem evolução espiritualidade. pelo espírito, né? Sim. Tanto está evoluído já. Tudo ajuda, né? Tudo vai ajudar. É isso, quem quiser, quem tiver mais interesse, em curiosidade de saber mais, se aprofundar, vai lá no Paulo Henrique, no nosso canal, no NEP Francisco de Assis, eu botei lá. Tem umas 3 partes de um seminário lá, acho que é de 6 horas lá, falando tudo sobre isso do Paulo Henrique de Figueiredo. Olhem lá, é bem interessante, ele vai explicar bem Não seria outra pessoa, detalhado. seria nós mesmos. Né? Nesse que tu falou, que tu estava falando, é nós mesmos, né? No caso, tu fica, uma pessoa fala, mas tu tá sonâmbulo ali no caso. E aí tu mesmo, teu espírito, Teu próprio espírito. Eu tô vendo então, ali. então entendi. Eu tô vendo ali. Não é outra pessoa que tá falando com a gente, é o próprio espírito. Nossa. Nossa. Mas isso, claro, né? Por isso que a gente está querendo dizer Que é que tem que ter todo um delicado, cuidado, tem que ter um estudo aprofundado para isso, Pra poder chegar um nesse- ambiente adequado, porque tu não pode chegar assim e fazer assim na tua casa a qualquer momento, assim, não é bem assim, né? Tem que ter todo mundo. Tu tem que saber o que tu tá fazendo, para que finalidade que é isso, é só por curiosidade, ou, né? Ou tu quer só ter a cura do corpo ali, como a gente está comentando. Então tudo isso a gente tem que procurar ver, analisar, né? À luz da doutrina do Aí, no Espírito, caso, hoje estudar. não tem caso de espírito que faça isso, esse trabalho. Não. Esse aí não, que eu conheço não. Não aqui no Rio Grande do Sul. Mas, O próprio Paulo Henrique de Figueiredo, ele diz assim, ó, eu vou mostrar para vocês quais são os caminhos, mas não me responsabilizo por nada. É. Vocês vão fazer com os métodos de vocês, do jeito que vocês acharem melhor. Cada um é Ele está responsável por mostrando si. como é que é, mas não se responsabiliza, não vai dizer assim, explicar, mas como que eu vou fazer, que hora, não. Isso aí ele não vai entrar em detalhes, né? Ele está dizendo como é que é ele agora, você sabe como é que é, agora é com vocês, entendeu? Então é complicado, né? E aí essa questão de quem faz curas por aí, né? E passa a receita, porque a própria receita agora, as casas espíritas davam receitas. Tinha os remédios homeopáticos, né? Até eu era pequeno ainda tinha. Isso, eu ia na casa espírita em Esteio ali, davam. Mas aí depois a medicina, daí como é que é? Começou a dar processo isso aí, né? Processo na justiça que eles proibiram. Como é que uma pessoa vai passar uma receita se não tem o certificado? Ele não é um médico, né? É isso. Aí então não pode. Aí começou a dar problema. Então e eles pararam com essa prática aí, né? De passar receita e tudo. Né? Então hoje o que pode fazer, daí tem que ver lá, tem que se aprofundar para saber como pode ser feito, né? Da maneira adequada, sem prejudicar ninguém, nada, né? Então tá. Então aqui é o primeiro, ó. O segundo, a percepção de coisas também reais do mundo espiritual, ó. Como por exemplo a visão dos espíritos, ó. Entendeu? A percepção de coisas também reais do mundo espiritual, como por exemplo a visão dos espíritos. Aí fica mais ali, a percepção fica mais nítida, né? Terceiro, a imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas à criação fluídicas do pensamento. Aí veja-se acima o item 14. Essas criações são sempre relacionadas às disposições morais do espírito que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e preocupadas com elas lhes apresentam o inferno, como as suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tal como os imaginam. E tem até o famoso aquele, né? O Inferno de Dante, né? Quem já não ouviu falar? Não, o Inferno de Dante é isso aí. É um livro que ele detalha ali, esse livro é muito interessante, qualquer um pode ler. Porque os relatos que ele dá nesse livro, O Inferno de Dante, ele dá ali relatos de que ele se desdobrou do corpo físico
e foi para essas regiões que nós já espíritos, a gente já sabe que não é o inferno, né? São regiões umbralinas, regiões trevosas. Ele foi nessas regiões, né, em perispírito, né? E ali então ele viu aquela lembrança e daí narrou no livro. Aí trouxe tudo ali, os detalhes no livro Inferno de Dante. Viu só? Não é um livro espírita, mas é um livro que, né, muitas pessoas acham que aquilo é coisa da cabeça dele, né? Que ele inventou aquilo tudo, mas na verdade não foi invenção. Né? Tu quer ver uma coisa bem fantástica que eu acho muito tri? Desses filmes que eles fazem de coisas científicas e não sei o que, e aí tu só vê aparecendo depois, né? Tipo, bem antigamente tinha aqueles desenhos de um mundo cheio de prédios e espaçonaves que voando. Eu não me lembro como é que era o nome daquele. A família Jetsons. Quem não viu? Vai ser o futuro, né? Tu pode ver, eles lançam um filme com coisas assim que parecem banais de muito tempo atrás. E quando tu vê as coisas vão aparecendo, tipo o celular, né? E essas coisas, e elas vão aparecendo. Todo esse sistema aí vai aparecendo, porque isso não foi invenção da cabeça de alguém, né? Eles já trazem esse conhecimento, com certeza de outros planetas mesmo, porque eles são mais evoluídos e desceram pra cá. E aí as coisas vão aparecendo. Até esses filmes aí de zumbi que tem, então tem que aparecer essas invenções de zumbi, com isso aí. Como é que eles inventam e como é que é, coisas, né? como é que eles vê lá no umbral, lá no filme de André Luiz, não parece um zumbi lá, um filme de zumbi apocalíptico, aquele cenário lá do umbral. Então, é isso aí, ó. As pessoas vão pra lá ver aquilo tudo lá e vêm e contam uma história. As pessoas que vêm da volta da morte, a coisa tudo bizarro, né? Não é assim. E lá nos umbrais, lá nas terras, não tem aquele espírito tudo deformado, como os desencarnados, todo deformado. É a mesma coisa, né? Então aqui, só para eu te passo, tá? Que eu sei que tu tava lendo ali. Só, não, mas não, tem bastante coisa ali. Calma, querido, calma. É só para não perder o fio da meada. Aqui tem uma nota, diz assim, às vezes é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, viu? Que o Tártaro, a gente pode dizer que para eles o Tártaro é tipo como se fosse o inferno também, né? Tem uma nota 210, ó. Olimpo, a residência dos deuses pagãos. O céu, lugar de delícias. Então isso aí foi o que eles lá, né? Eles criaram lá isso aí, o Olimpo, né? Esses deuses pagãos, porque na verdade o que a gente estuda na doutrina espírita? Eles tinham vários deuses, né? Por isso deuses pagãos. E nós, a gente tem quantos deuses? Né? A questão 1 do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus, né? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ponto final. Não há outros deuses, né? Há um Deus. E já agora nós vamos estudar o Velho Testamento, o próprio Pentateuco de Moisés, ele vai nos trazer um Deus único. Já no início do Velho Testamento, Moisés traz as leis e trazendo um Deus único. Que naquela época havia vários deuses, né? Os próprios egípcios já tinham vários deuses na sua cultura. Então o povo hebreu veio com essa tarefa, com essa missão de trazer um Deus único, né? Vamos ver aqui a nota continuando. O Tártaro, lugar situado no fundo dos infernos, né? É a nota segundo o dicionário Lelo Universal, volumes 13 e 4. Então, como a gente disse, o Tártaro representava para eles o inferno. É a mesma coisa que a Igreja Católica, né? Não tem para a Igreja Católica o inferno e o céu? Então já vem desde aquela época lá, né? Dos gregos lá, né? Do Olimpo, desse Tártaro, é a mesma coisa. Tá? Pode continuar ali, querido. Onde é que tu parou? Parou ali no Olimpo e o Tártaro. Com os cristãos vem o inferno e o paraíso. Se é o despertarem ou... Onde é que tá? Não sei. Vai, acima. Ou saírem do êxtase. Essas pessoas conservam uma lembrança exata de suas visões. Tomam-nas por realidade e confirmações da sua crença.
enquanto que tudo é mais que produto do seu próprio pensamento. É necessário, portanto, fazer-se uma escolha muito rigorosa das visões estáticas, antes de as aceitar. A propósito, o remédio para a credulidade excessiva é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Viu? E ali tem outra nota 211. É assim que se pode explicar as visões da irmã Elmerich, que, se reportando ao tempo da paixão de Cristo, diz ter visto coisas materiais que nunca existiram, senão nos livros que ela leu. As visões da senhora Cantianelli. Está na Revista Espírita, agosto de 1866. E uma parte das visões de Swedenborg. Nota de Kardec. Então aqui era o que nós estávamos contando antes, né? Então aquilo que a gente adiantou, aquilo que as pessoas se desdobram do corpo durante o sono, por exemplo, e veem, né, e vivenciam aquela situação toda, eles vêm com aquilo na memória, alguns, né, nem todos, porque se, às vezes não tem pessoas assim de nós que tem dificuldade. Eu sei que eu sonhei, lembrei algumas coisas, mas não consigo lembrar o resto, entendeu? Então é uma dificuldade que tem, não tem aquela lucidez sonambúlica ainda, né? Aquela lembrança total. Aí vem com aquela dificuldade, que é o próprio corpo de carne que traz essa dificuldade. Porque o cérebro de carne, ele não consegue viver os dois mundos, entendem? O mundo espiritual é muito rápido para o cérebro de carne, não consegue captar, compreender o que se passa no mundo espiritual. Então por isso que a gente vem com alguns relapsos, assim, algumas coisas assim curtas, sabe? Porque o cérebro de carne, ele é limitado, né? Porque ele é material. Já o cérebro espiritual, ele, né, vai muito além do cérebro de carne, né? Ele está totalmente liberto do corpo, ele vai muito além, né? Perguntas, dúvidas, tranquilo? Comentários? A minha colega hoje de manhã comentou comigo que ela sonhou noite passada que ela parecia que tinha alguém saindo de dentro dela. Ela sentiu aquele... Aí ela acordou e estava numa sonho de gelo. E ela, que mais? Parece que eu mesmo estava saindo de mim assim, estava saindo. Agora eu não desentermo nisso aí, eu até me lembrei agora. Era o espírito dela. Eu não falei isso aí, ela não vai acreditar, né? Sim, daí é complicado. Até nem comento muito com ela isso aí. Mas logo que ela falou, eu pensei nisso aí. É alguma coisa. Eu ia comentar com ela, mas daí eu não quis entrar em detalhes, né? Que daí ela vai querer falar lá. E eu não quero bater de frente com ela, que eu sei que se a pessoa não aceita, daí não adianta nem entrar em comentários. Ela aceita, sim, na hora, mas depois ela, não, mas não é isso aqui. Pois então foi essa sensação, ela teve a percepção do seu perispírito saindo do corpo, né? Ela parecia que ela estava dormindo e daqui a pouquinho ela sentiu, parece que estava puxando a coisa dentro dela assim, depois ela acordou, ela estava ligeira assim, não tinha nada. E voltou. Aí então cada um vai ter, né, uma percepção. Aí, né? Mas não quis entrar em detalhe. Vai ter uma lembrança, alguma coisa, né? Hoje agora, quando tu termina de falar, eu lembrei desse detalhe. Então vamos pro 28, né? Os sonhos, propriamente ditos, apresentam as três categorias de visões descritas acima. Os sonhos de previsões, pressentimentos e avisos pertencem às duas primeiras. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que podemos encontrar a causa de certas imagens fantásticas que nada têm de real em relação à vida material, mas que às vezes tem para o espírito uma tal realidade que o corpo sofre o seu impacto. Tendo-se visto casos em que cabelos embranqueceram sob a impressão de um sonho. Essas criações podem ser provocadas pela exaltação das crenças, por lembranças retrospectivas, por gostos, desejos, paixões, temor
remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um desarranjo nas funções orgânicas. Finalmente, por outros espíritos, com um objetivo benévolo ou malévolo, conforme a sua natureza. Vamos ler essa nota dos anos idosos. Está dando uma referência da Revista Espírita em junho de 1866 e setembro de 1866. E no Livro dos Espíritos, na segunda parte, o capítulo 8, pergunta 400. Viu? Então aqui dá referências também, ó. Então o que querem comentar aqui? O que achou importante aqui? Às vezes também pode ser do teu estado, né? Por exemplo, nem tudo que a gente sonha, por exemplo, nesse caso desse meu amigo aí, foi um caso que se concretizou. Mas quantas vezes também a gente sonha que, vou ganhar na loteria amanhã. Amanhã eu vou ir bem no trabalho, por exemplo, em um dia ruim. Então tem muito também da nossa parte material, né? Do nosso trabalho. Eu, por exemplo, quando às vezes tenho uma prova muito difícil, geralmente eu sonho que eu estou estudando a mesma matéria que eu estava estudando há 2, 3 dias. Então vai muito também da tua condição física, né? Nem tudo também é espiritual. Claro que às vezes tem coisas espirituais, mas tem que ver como é que está o teu corpo, né? Porque às vezes tu pode estar tão saturado do teu mundo que tu desliga e tu não desliga. Que é o caso às vezes que acontece comigo. Exatamente. Passa o dia inteiro preocupado, às vezes com uma coisa, tem que fazer tal coisa, e tu sonha que tu for fazer. Isso. E às vezes Então isso aí acontece muito, porque as preocupações do dia em alguma coisa vai fazer com que tu fique pensando naquilo, e quando tu sai do corpo é a mesma coisa. Aquilo ali que tu vai viver, né? Tu nem sai às vezes, né? Eu, no meu caso, eu continuo ali no livro. Pode ser. Isso, vai ficar ali naquela situação ali, né? Que a gente sente, porque tá com aquela, né, com aquela coisa ali, né, para resolver aquilo ali, preocupado com aquilo, muitas vezes deve ficar em função daquilo, né? É a sintonia. Sintonizou. Vamos continuar. Então vamos pro 29. A matéria é inerte, insensível, o fluido perispiritual também o é, mas ele transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Assim, as lesões dolorosas do corpo repercutem no espírito como um choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, do qual os nervos parecem ser os fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, não puderam explicar todos os seus efeitos. Aqui vou só um pouquinho, aqui é interessante, né? Então essa matéria inerte é insensível, o fluido perispiritual também o é, mas ele transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito, que é o espírito, que é a inteligência. Então ele vai transmitir. Então, assim, quando tiver lesões no corpo, alguma dor, alguma coisa que acontece na hora, vai repercutir no espírito, como se fosse um choque. Viu só? Então, por exemplo, eu fui ali, dei uma pancada ali numa pedra, uma batida, alguma coisa. Ele, então, como explica aqui, o perispírito, que é o intermédio entre o corpo de carne e o espírito, ele está todo conectado nos todos os átomos do corpo, por fios tenuíssimos. Então cada partezinha do corpo ali que a gente der uma beliscadinha, der um inseto, der uma mordida, uma coisa, já vai dar esse choque elétrico, uma sensação que vai direto ao espírito, que vai transmitir essa sensação. Entende? É automático, né? Porque está tudo interligado. Mas aí quem vai passar, o perispírito, vai passar para o espírito, né? Que ele é o intermédio, né? Entre o corpo de carne. Entenderam?
agora, não? Não, continua agora. Para continuar. Continua. Não, continua, não terminou o item. A interrupção pode acontecer pela amputação de um membro ou seccionamento de um nervo, mas também parcialmente de uma forma geral e sem nenhuma lesão. Nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou de preocupação do espírito, nesse estado o espírito não pensa mais no corpo, na sua atividade febril. Ele atrai, digamos assim, para si o fluido perispiritual, se retirando da superfície, produz ali uma insensibilidade momentânea. É assim que muitas vezes no ardor do combate um militar não percebe que está ferido. Que uma pessoa muito concentrada no seu trabalho não ouve o ruído que se faz à sua volta. É um efeito análogo, porém mais acentuado, o que ocorre com certos sonâmbulos. Na letargia e na catalepsia, finalmente, é assim que se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de vários mártires. Teve esse espírito, né, janeiro de 1868. Ah, que interessante, né? Só um pouquinho. Tá complicado. Interessante isso aqui, né? Então, Essa essa interrupção pode acontecer. Então, quando acontece uma amputação de um membro, por exemplo, ou seccionamento de um nervo, mas também parcialmente ou de uma forma geral, também parcialmente ou de uma forma geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou de preocupação do espírito. Então, quando o espírito ali está muito preocupado, ou dá uma sobreexcitação ali, sei lá, um grande susto, alguma coisa ali, que ele nem vai perceber que aconteceu esse ferimento grave. Essa perda de um membro, ou até como dá um exemplo de um soldado ferido, leva um tiro, uma coisa ali, que ele está ali aflito ali, está ali tenso ali, preocupado, ele nem sente aquilo na hora. Por isso que às vezes, até com nós, às vezes a gente leva um corte assim, né? não sente. Quando a gente está concentrado numa coisa, pá, se cortou, não é muito rápido, e daí não dá nem tempo, parece, né? Na hora a gente não sente, né? Vai sentir depois, daí quando tu tá consciente ali daquele ferimento, não é? Aí que tu vai começar a sentir aquela dor ali depois, não naquele momento, né? De sobreexcitação. Por que que às vezes a gente comenta, às vezes eu tô na lide ali, tô com o corpo quente ali, trabalhando, concentrado, pá, quando vê se corta, ele se machuca, só sai aquele sangue, nem sente na hora, né? Porque ele tá ali concentrado, ele tá, né? Então não dá tempo para ele, né? Depois que quando ele, né, se acalmar, que ele vai prestar atenção naquilo ali e vai sentir, porque Começa a doer. Porque daí ele vai estar concentrado também naquele ferimento, ou então vê aquilo, daí pode sentir aquilo, né? Daí ele vai ficar voltado para aquilo. Até quando a gente vai tomar uma injeção, se tu ficar olhando, parece que dói mais. Eu, por exemplo, eu já nem olho, né? Deixa, Eu vou tirar sangue, eu só faço assim. Eu não olho. Eu só faço assim, ó. Eu não olho também. Não demora, por favor. Não tem de agulhas, nada, zero. Não, eu prefiro não olhar também, daí eu nem sinto nada. Já sou muito traumatizado com sangue. Eu já tomo qualquer coisa. É doida. Aquela, parece até tua perna. Tem mais pedacinho. Então aqui tá comenta que é de outra revista espírita, tem também de janeiro de 1868. Estudos sobre os Ua, que nome, né? Oi? Vê o que eu digo para você, que na revista espírita o Kardec faz os estudos que acontecem com algumas famílias, algumas pessoas, né? E trazem relatos, né? De casos. Pode continuar. A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aqui é feito inteiramente orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores que não estão mais aptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que se alteraram. Então, às vezes quando acontece ali, né, a pessoa fica paraplégica ali, ela já nem sente mais nada, porque já rompeu aqueles nervos ali, que é os nervos que são os condutores, né? E o perispírito também está ligado a esses nervos. Então, se rompe com ele, ele não sente mais, se rompeu,
Ele diz, não sinto mais as pernas, é porque ele está totalmente, né? Se rompeu ali os nervos e o perispírito também já não está mais conectado, não vai sentir mais ali aquela região, né? Mas tem gente que perde os membros, Esse mas sente- que tem esse gente que ainda tá Sai com a né? sensação, né? Um tempo ainda que continua ali, né? Viu? Dos erros que sente como se estivesse ali. Tem bastante relatante pra assistir. Pode acontecer, né? Vai ver o 30. O 30 dá tempo pro 30. Em alguns estados patológicos, quando o espírito já deixou o corpo e que o perispírito a ele se adere apenas em alguns pontos, o corpo tem todas as aparências da morte, e é uma verdade absoluta dizer-se que a vida ali está por um fio. Esse estado pode durar mais ou menos tempo. Certas partes do corpo podem até entrar em decomposição, sem que a vida esteja definitivamente extinta. Enquanto o último fio não estiver rompido, o espírito pode, seja por uma ação enérgica da sua própria vontade, seja por um influxo fluídico estranho, igualmente poderoso, ser chamado ao corpo. Assim se explica certos prolongamentos da vida que contrariam todas as probabilidades e algumas pretensas ressurreições. É como a planta que às vezes desabrocha com uma única fibrila da raiz. Porém, quando as últimas moléculas do corpo fluídico se destacam do corpo carnal, ou quando o corpo atingiu um estado de degradação irreparável, todo o regresso à vida se torna impossível. Já tem uma nota dos anos 13. Dá exemplos também na revista Espírito, Dr. Cardon, agosto de 1863. A Mulher Corsa, maio de 1866, nota de Kardec. Então aqui diz, né, que e isso pode acontecer muito, né, que quando a pessoa não, a gente já comentou, já fez estudos sobre isso, que quando, por exemplo, alguém, por exemplo, morre o corpo, a maioria diz assim, a pessoa morreu, né, ou os espíritas dizem assim, desencarnou o fulano, né, o ciclano, ou a beltrano, mas a desencarnação já é um processo já mais delicado, né? Porque não necessariamente morreu ali, mas que está desencarnado. É o que está dizendo aqui. Às vezes tem muitos espíritos ali que ficam presos ao corpo de carne, né? Ficam ali achando que estão vivos ainda, porque não se desligaram totalmente ainda. Então, enquanto não totalmente estiver desligado, em contato com aquele corpo, ele vai estar, né? Ainda ele não aconteceu a desencarnação ainda. Não aconteceu ainda. Assim, em vida também a pessoa pode estar muito mal, né? E ainda tá com qualquer fiozinho que tá prendendo ainda, né? O espírito. Porque tem aquele o que chama, o que liga o nosso corpo. Quando a gente, por exemplo, acontece esse desdobramento do corpo, ou sonambulismo, que a gente se emancipa do corpo, a gente estava estudando aqui, durante o sono, né, do corpo físico. Então, quando a gente está encarnado, nós estamos ligados ao corpo físico por uma espécie de chamado cordão. Uns chamam cordão de prata, né? Cordão prateado, que chama. Então, esse cordão ainda, enquanto estiver ligado ali ao corpo, ele tem conexão com o corpo físico. Então, para acontecer totalmente o desencarne, esse cordão tem que ser totalmente desconectado. Né? E tem lá nos livros de André Luiz lá, acho que é de André Luiz que dá o zelato lá, até no livro aquele livro Voltei, de Chico Xavier, ele conta o irmão Jacó, a desencarnação dele, que por misericórdia, né, de Deus, ele teve a ajuda da sua filha, que estava mais evoluída que ele, que foi ajudar, e o Dr. Bezerra de Menezes. E eles foram lá e fizeram todo o processo. Eles tiveram que proteger o local onde ele desencarnou, para que os espíritos, né, ignorantes não tomassem conta do ambiente e pegassem ele, no caso. Né?
Então, por misericórdia, eles isolaram o local, ficou aquela multidão de espíritos querendo pegar ele. Imagina a situação. O irmão Jacó, para quem não conhece, foi um espírita, né? Um espírita, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele era um homem muito rico, ajudou muitas pessoas materialmente. Ele fez muito assistencialismo, mas só que ele não ajudou a ele mesmo, ele não se iluminou. E aí, então, ele não se iluminando, ele chegou no mundo espiritual numa situação totalmente opaca, sem luz. Ele não brilhou a sua luz que deveria brilhar aqui. Ele tinha muito conhecimento, mas ele não iluminou o seu interior. E aí, então, por misericórdia, o Dr. Bezerra, sua filha, conta no livro Voltei, de Chico Xavier. É muito bom, quem quiser ler, fica a dica. Eles isolam o ambiente porque ele teve umas encrencas lá com... Ele brigava com os padres lá, querendo, né, ensinar o padre a rezar a missa. Não, eu é que sei. Vocês, os padres, aí não sabem nada que está escrito aqui no Evangelho, nas obras de carne. Era o espírito, aquele que batia a boca, né? Os padres e tudo. Então ele criou, assim, vamos dizer, vários inimigos que ficaram esperando. Alguns desencarnaram, ficaram esperando. Eu vou te pegar, tu vai ver. E aí, então, como ele fez muito assistencialismo, e por misericórdia divina, então ele conseguiu, né? Isso não é uma receita de bolo, viu, gente? Não vão achar que todo mundo vai ter essa misericórdia aí, né? Muito será dado aquele que muito recebeu, né? Então cada um vai ter um desencarne, nem todos vão ter o mesmo desencarne. Então, por misericórdia, eles isolaram, eles vão atacar ele, o Dr. Bezerra, junto com outros espíritos superiores, para auxiliar aquele irmão. Foi um trabalhador, todo. Querendo ou não, ele fez coisas, né? Sim. Mas só que ele não se iluminou. Então a dificuldade era com ele, por misericórdia, né? Então eles foram lá e começaram a fazer o desligamento, que era muito delicado, desses fios, né? Aí, então diz ali no livro que é muito delicado o processo, que não é assim, né? Chegar ali, cortar o fio e tchau pra ti, né? Isso um espírito superior, ele mesmo faz sozinho. Ele sai como um pássaro sai da gaiola. Um espírito superior desencarnou, ele mesmo já sabe, eu vou morrer agora, caiu, o espírito já sai, tchau pessoal, tudo de bom. Tranquilo. Agora, para nós ainda ignorantes nós ainda já é mais dificultoso, cada um, por isso que eu digo, cada um vai ter a sua individualidade, o seu processo, né? Que para uns vai ser mais complicado. Por que tem uns que ficam meses, anos ali grudados no seu corpo ali, sendo corroído pelos vermes, sentindo aqueles vermes, vendo, né, aquilo tudo, aquelas sensações. Então ele recebeu esse amparo e levaram ele. Então diz que iam cortando os fiozinhos aos poucos, e iam levando ele, inclusive, não totalmente desligado, iam levando ele ia vendo toda a situação do seu velório. Ele foi permitido, eles foram levando e mostrando. Ele chegou a ir até o mundo espiritual, eles levaram, não totalmente desligado ainda. Faltava ainda algumas coisinhas para desconectar, não foi totalmente desconectado. E conta até no livro que ele saindo pelas ruas com eles, com os benfeitores, diz que vinha de encontro a ele um irmão caminhando, e ele teve a sensação que ele ia bater na pessoa. Olha só, um espírito, estudou tudo, já estava ali no processo de desencarne. Ele, eu vou bater. Daí os outros benfeitores que estavam juntos chegaram a dar risada da cara dele. Eles, cara, como é que tu vai bater no cara? O cara está encarnado, aquela coisa toda, né? Ele, mas parecia que eu ia bater. Por quê? E ele teve uma sensação assim. Ele não estava totalmente desconectado do seu corpo. E foi essa explicação que eles deram. Não, o seu processo ainda não foi totalmente ainda completado. Então você tem sensações ainda, como se tivesse ainda encarnado. Veja o que é o estudo, né, gente? O que é as obras, né? É fantástico, né? Só para nós trazer os exemplos e para despertar também o nosso interesse, né? De querer ver, pesquisar, estudar, né? E lá eu quero ver mesmo, ler essa obra, ver o que diz lá, né? Gente, então a gente conclui aqui, né? Então fica tua nota aí pra nós, aí, faz favor. Me empresta tua canetinha que eu vou dar um risquinho aqui pra mim não perder aqui também. Aí você anota a página desse aí que não é a mesma do livro aqui, PDF. Então a gente estourou o nosso horário. A gente para no item 31. Olha só esse capítulo dos fluidos, tem pano pra manga aí.
Nós estamos no 31, nós estamos na segunda aula dos fluidos e ele vai até o 46. Então, de repente, nem sei se a gente conclui semana que vem ainda. Mas é muito bom essa aula, né? Sobre os fluidos, esse estudo é muito importante para nós espíritas, né? Conhecer bem esse processo, até para que depois que a gente estudar os fenômenos que aconteceu com Jesus, a gente já, não, isso aí a gente já estudou, já sabe que é fluidos, como é que funciona, a gente não fica mais aquele ignorante, né? Então tá, gente. Então a gente agradece a participação de todos, sintam-se todos abraçados e convidamos a todos, então vamos fazer a nossa prece de encerramento. E vamos então nos asserenarmos e vamos primeiramente agradecer, somente agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, todos aprendendo juntos, unindo forças, para que a gente possa juntos conseguirmos aprendermos, trazer para nossas vidas esses ensinamentos, evoluir e crescer, que é o objetivo de todos nós, em direção ao nosso Pai eterno, que quer de todos nós a plena felicidade. Muito obrigado por tudo, por esta família que nos ampara, nos consola, que possamos sair daqui protegidos e amparados até os lares, que possamos estar aqui novamente para os próximos encontros, que o Senhor nos dê força, fé, esperança, luz. E agradecemos ao nosso mentor amigo que nos inspirou nessa noite. Agradecemos ao nosso Pai Francisco e que assim seja. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.